Então, vamos lá. Boa noite a todos os polos aí da OAB2. É um prazer estar com vocês. A gente vai agora nessa experiência como formadora da disciplina de metodologia em artes visuais. É uma disciplina que a gente negociou aqui com a professora Noeli, para que a disciplina se desenvolva durante os 4 meses, uma forma também de apoio e diálogo com outras disciplinas, como o estágio, que tem aí como formadora a professora Rogéria. E a nossa disciplina, a nossa equipe, nós não vamos viajar, os tutores não vão viajar para os polos, nos presenciais, mas nós vamos procurar outras formas de ficar em contato com vocês, via o podcast, via outras formas de transmissão, para que a gente fique fazendo o apoio do conteúdo e do desenvolvimento da disciplina. Eu queria começar esse diálogo com vocês. Qual é a noção que vocês têm da disciplina? O que vocês acham que essa disciplina vai tratar? Além da obviedade da palavra metodologia. Mas o que vocês esperam aprender? Pesquisar em arte. Maneira certa de ensinar arte. Uma maneira certa de ensinar arte. Planejamento na sala de aula. Espero entender finalmente o que de fato vou fazer em sala de aula. Tem alguém querendo me conhecer pessoalmente? Uma craft, né? Uma festinha. Formas de abordar os vários temas da arte. Tem alguém que não está escutando nada, que é a Helena. Enfim. O que mais, gente? O que mais conteúdos obrigatórios de arte. Conteúdos obrigatórios. Como aprender, como ensinar e aprender a ser professor em sala de aula. Ótimo. Então, são muitas as expectativas, né? A gente tem, com essa palavra, metodologia, ela dá cria essa expectativa, como por exemplo, eu vou começar aqui a questão a técnica sobre a arte. Vamos lá. A maneira certa, né? Então, embora a gente não possa prometer, mesmo porque a gente não acredita que exista uma maneira certa de dar aulas ou de conhecer, de abordagens sobre a arte, né? Ou que a gente considera arte, para uns, para outros não, enfim. Embora a gente não possa trabalhar essas maneiras certas, o que é que a gente tem? Um repertório. A gente tem repertórios que foram construídos em tempos e espaços diferentes, e um dos objetivos da nossa disciplina é conhecer esse repertório. Porque esse repertório, ele fundamenta a nossa possibilidade de escolhas. Então, vocês colocaram outras coisas aqui que eu não estou enxergando, mas essas outras coisas aqui que vocês conhecer, como fazer o planejamento, o que fazer em sala de aula, conteúdos a serem escolhidos, o que trabalhar na sala de aula. Quer dizer, esse conteúdo dessa disciplina, ele pretende ajudar a que nós, enquanto professores ou futuros professores de artes visuais, conheçamos possibilidades já existentes e a partir daí, claro, possamos incorporar esse repertório e reinventá-lo. Porque é um pouco essa a nossa função. A gente, na sala de aula, reinventa os procedimentos que a gente aprende, né? Então, eu vou explicar aqui como a gente pretende desenvolver, e eu queria que vocês prestassem atenção e que fossem anotando aí algumas perguntas. Isso vai estar detalhado mais adiante, na próxima semana, depois de um breve debate, de boas-vindas lá na nossa sala. Depois nós vamos ter um capítulo, uma aba, que é uma unidade dedicada a essa discussão do papel dessa disciplina
no curso, no desenho curricular, tá? Então eu vou começar. A gente tem uma discussão da importância do ensinar arte para a gente e para os nossos alunos, o que a gente pensa, que é lá na aba 0. Então tem essa provocação e esse convite a uma reflexão da importância da arte nas nossas vidas, certo? De que a gente gosta? De que maneira a gente se relaciona com alguma linguagem artística, com desenho, com pintura, escultura, gravura, alguma outra forma, com a própria fotografia, ou algum trabalho de arte videográfica no computador. Ou seja, vocês no curso já passaram por uma série de ateliês. Vocês têm aí no repertório da aprendizagem de vocês uns ateliês que vocês gostaram mais, que saíram mais ou menos, outros que vocês gostaram e se deram muito bem, produziram, já fizeram até exposição, né? O pessoal da UAB2 já está assim, com um status diferenciado, porque até exposição no evento vocês já fizeram, no evento de cultura visual. Bom, então, o que isso significa? O que eu estou tentando trazer para esse início da nossa disciplina? Que se a gente for pensar em metodologia, em como proceder, em como planejar, a primeira pergunta é como é que a gente se relaciona com a própria arte. Então essa é a primeira questão que está colocada para vocês. Entenderam? Em seguida, nós vamos discutir a questão... Isso, como se relaciona, a Rogéria está aí reforçando, né? Bom, em seguida nós vamos trabalhar a questão da proposta, do roteiro da nossa disciplina. Então discutir assim, mas para que metodologia? Alguns professores, alguns estudiosos aí, até não recomendam hoje em dia que se estude metodologia. Tem alguns professores que são contra a gente trazer esse repertório de procedimentos metodológicos para a formação contemporânea dos arte-educadores. Eu, na minha agenda, ideologicamente, penso de forma contrária. Eu penso que é muito fácil a gente criticar o que não se deve fazer. Então a gente vai nas escolas e diz assim, está tudo errado. É muito fácil a gente, da postura aqui de cima, da universidade ou como universitários, criticar o que não se deve fazer, o que a gente viu o que a gente acha que viu de errado na escola. Agora, o caminho das pedras também, a gente tem muito medo disso, nós professores universitários temos muito medo de cair nas receitas. E quando a gente fala em metodologia, isso vira um palavrão. Ou seja, a gente tem medo de trabalhar, de dar alguns caminhos das pedras. Então aqui há uma diferença em dar exatamente o procedimento que você vai fazer. Há uma diferença muito grande de trabalhar repertório de possibilidades de encaminhamentos metodológicos, de forma que você, enquanto professor, professora, tenha à sua disposição possibilidades de atuação, possibilidades de escolha do que trabalhar, como trabalhar e por que trabalhar. Então essa é uma grande preocupação da nossa disciplina, certo? A nossa base da discussão vai ser os vértices da abordagem triangular. Então eu quero trazer para vocês a discussão dos vértices do triângulo do fazer, das 3 ações que se fala, que são as mais proeminentes no processo de ensino-aprendizagem da arte. O fazer, a contextualização e a leitura. Se metodologia é a base, eu diria que os procedimentos metodológicos, a metodologia, cada um de nós vai inventar e vai fazer na sala de aula. Agora,
os procedimentos metodológicos. E é isso que eu vou tentar explicar agora, certo? Conhecer procedimentos metodológicos é a base de um bom repertório. E nós, professores, precisamos de repertório, o repertório da nossa área. Então, deixa eu tentar explicar agora a questão dos vértices da abordagem triangular, que, como todos já sabem, já estudaram, que é uma proposta trabalhada aí pela professora Ana May Barbosa. Eu vou me apropriar dessa abordagem triangular para fazer um mergulho nos vértices, no vértice do fazer, no vértice da contextualização, no vértice da leitura, mas procurando mergulhar em cada vértice nos tempos históricos. Então, por exemplo, vou começar aqui com o fazer. Ora, o fazer nem sempre foi o mesmo. Então, eu estou trazendo para os vértices 3 tempos históricos divididos em pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. E nós vamos tentar entender e praticar cada vértice, entendendo o fazer. O que constitui o fazer, um fazer ligado a tendências e concepções de arte no pré-modernismo, no academicismo. No que constitui, em termos de tempo histórico, o vértice ler e o vértice contextualizar, pensando pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. E aí nós vamos usar textos de apoio, autores que trabalham com essas questões, para que a gente possa trazer para a nossa própria prática. Até aqui, está bem entendido? Você vai, Elisa, né? A pergunta é, vou contextualizar os tempos históricos e reinventá-lo? Não, Elisa, não. A contextualização, como você disse bem, a compreensão sobre os tempos históricos, é para que nós, professores, entendamos a construção desse repertório, que esse repertório não vem de hoje. Então, por exemplo, se você fala o fazer no modernismo, não é a mesma coisa do fazer no pós-modernismo. E o que adianta isso? De que isso me serve? Ora, enquanto professora em sala de aula, eu posso fazer escolhas, mas escolhas conscientes. Eu posso fazer escolhas, eu posso entender a minha própria prática, e aí sim, Elisa, eu posso reinventar a minha própria prática, a partir desse repertório, a partir desse conhecimento. Eu vou dar aqui outro exemplo. Muitas vezes aí o pessoal trabalhando com a abordagem triangular faz uma proposta de fazer bem modernista, e aí trabalha uma forma de leitura completamente retrógrada, atrasada, ligada ainda ao academicismo. Então existe essa coisa desequilibrada pela falta de uma compreensão desses tempos históricos, do fazer, da leitura e da contextualização. Então é esse repertório, é esse mergulho em cada vértice que vai ocupar um bom espaço da disciplina. Estão compreendendo? Para facilitar a maneira de ministrar as aulas. Sim, claro, isso nos ajuda bastante. Quem dera eu tivesse tido isso na minha graduação. Na minha graduação eu não tive, nunca nem ouvi falar sobre abordagem triangular na minha graduação. A gente teve que correr atrás depois. Certo? Mas não é a única, o único repertório teórico não vai ficar centrado na própria abordagem triangular. A abordagem triangular vai ser uma ferramenta da qual eu, professora Leda, estou me apropriando para fazer com que a gente estude e compreenda esses tempos históricos desses vértices do triângulo, dessas ações que são importantes em termos de ensino e aprendizagem da arte. E claro que isso nos ajuda a preparar a aula, a desenvolver a aula, a avaliar, certo? A estabelecer objetivos, né? A fazer toda essa relação, que isso ajuda
ajuda muito, ajuda bastante. A outra coisa é que não é uma disciplina teórica, totalmente teórica. Vocês vão ver que vão ter bastante exercícios, certo? E os exercícios vão aparecer na medida que a gente vai estudando cada vértice, certo? De muito estudo e prática. Então, é disciplina teórica prática. Não é só leitura de texto e discussão no fórum, certo? Nós vamos passar por exercícios de leitura, fundamentando em A ou B. Então, a gente vai ter autores, certo? Que vão nos dar uma base sobre esses vértices e essas diferenças que eu estou tentando falar aqui para vocês, e depois vocês vão praticar, certo? Vão fazer análise de alguns materiais e vão praticar isso daí, tá? O que mais aqui que estão perguntando? Me ajudem aqui, gente. Eu e a professora Rogéria, que é a formadora de estágio, nós estamos conversando para que as nossas disciplinas dialoguem. Então, vamos dizer que o foco do estágio 2 é a sala de aula, né? Lembram? No estágio 1, vocês adentraram no espaço escolar, fizeram a etnografia do espaço escolar como um todo. O foco do estágio 2 é a sala de aula. Esse repertório que vocês vão construir na disciplina de metodologia vai ajudar em duas coisas, pelo menos, no estágio 2. Vai ajudar na observação e vai ajudar na hora que vocês tiverem que propor alguma atividade em parceria com o professor de sala de aula. Então, eu e a professora Rogéria estamos dialogando para ver em que momento as nossas disciplinas podem se encontrar e propor uma ação conjunta para vocês. Certo? O que mais? Não é? Então, no nosso curso, vocês já devem ter percebido em outros semestres que a gente está sempre propondo relações interdisciplinares no processo da aprendizagem de vocês. Né? O que mais? Bom, ficou claro até aí a história de usar os vértices da abordagem triangular, fazer um aprofundamento em cada vértice. Então, compreender o fazer de diferentes maneiras, certo? Quais seriam, por exemplo, os professores geralmente têm muita dificuldade de trabalhar com arte contemporânea e com arte moderna também. Então, assim, o que caracterizaria o fazer na contemporaneidade, na pós-modernidade? Certo? Aonde se diferencia do fazer artístico na modernidade e na pré-modernidade, certo? No pré-modernismo. Então, isso é super importante para mim, enquanto professor ou professora, ter essa consciência. E sem dizer assim, isso aqui eu não posso usar porque caiu de moda. Não é esse o objetivo da nossa disciplina. Mas sim, construir um repertório, ou para quem já tem algum repertório, fomentar ainda mais esse repertório. Te pergunto, professora. Vai ser possível ver os tempos facilitando o nosso agir de sala? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes eu tenho uma determinada turma, por isso que a etnografia que vocês praticam no estágio é tão importante, para saber que plano de aula não pode ser o mesmo para toda e qualquer turma, para todo e qualquer contexto. É muito diferente eu elaborar um plano para uma turma de jovens com os hormônios aí, a flor da pele, tudo estourando assim, irrequietos, dançando isso, dançando aquilo, e levar o mesmo plano, a mesma proposta para uma turma de educação de jovens e adultos, onde o pessoal chega cansado. Então, isso daí, é para isso que serve a etnografia, para a gente ter um olhar sensível para os diferentes contextos. Muito bem. Isso o estágio tem procurado fazer com vocês. E a disciplina de metodologia vai ajudar a selecionar repertório. Bom, para essa turma aqui, eu posso trabalhar com essa triangulação aqui, trabalhando esse fazer, trabalhando essa leitura. Então,
te dá uma maior consciência de repertório de procedimentos metodológicos, certo? Porque a metodologia é aquela do dia a dia da nossa sala de aula. E essa só a gente é que vai saber. Tá? Bom, a nossa equipe de tutores, alguns vocês já conhecem, aliás, que a maioria vocês conhecem bem. Então, a professora Joana Pena vai ficar em Anápolis. Vocês conhecem a Joana já bem, né? A professora Maria de Fátima vai ficar em Morrinhos, eu acho que é, né? Vai ficar em Morrinhos. A professora Luzia Costa vai ficar em Inhumas. A professora Hélia Barbosa vai ficar em Rio Verde. O professor Alexandre, agora eu perdi, acho que o professor Alexandre vai ficar em Mineiros. E a professora Stephanie vai ficar em Iporá. E eu vou ficar em todos. Vou perturbar vocês bastante. Bom, depois dessa discussão, depois desse nosso enfrentamento com os vértices, lendo, discutindo, refletindo, trazendo autores e relatos de experiência para iluminar, digamos assim, a nossa compreensão dos tempos históricos, nós vamos trabalhar exercícios e daí, possivelmente, a gente vai fazer, cada um de vocês, ou em grupo, aí já como eu expliquei, isso a gente está conversando, eu e a professora Rogéria, e daí nós vamos pedir que vocês elaborem uma pequena atividade, trazendo, se a gente separou os vértices para estudar, na hora da análise e da aplicação, entre aspas, aí, do desenvolvimento da atividade que vocês vão propor, aí vocês vão mesclar esses vértices. Mas mesclar de uma maneira consciente. Quer dizer, não é só assim, eu trabalho com abordagem triangular. Aí num dia eu vou lá, pego o Volpe, que é um dos campeões, né, da abordagem, Tarsila e Volpe, os campeões da abordagem das releituras. Aí faz lá um dia colagem com as bandeirinhas de papel, aí depois manda os alunos pesquisar, ou você mesmo leva a biografia do Volpe, e depois você faz assim uma releitura. Pronto, fechei, trabalhei com abordagem triangular. Então a nossa tentativa é ir além, compreender, sair dessa coisa rasa, né, e aprofundar esses procedimentos. Gente, a congresso, a professora Noeli aqui está me lembrando para falar do congresso da Federação dos Arte Educadores do Brasil, CONFAEB, que esse ano de 2012 vai ser em São Paulo, dos dias 29 de outubro a 3 de novembro. E que esse ano o formato do CONFAEB vai ser um pouquinho diferente, porque vai propor mesas em diferentes lugares de São Paulo. Como, por exemplo, vai ter uma mesa, um debate dentro da Bienal. E aí as pessoas que estão inscritas no CONFAEB vão para a Bienal visitar e participar de uma discussão sobre a arte contemporânea, tá? Então, eu espero que vocês participem. É sempre bom a gente participar dos eventos, vocês sabem, alguns de vocês já participaram, tá? Então, tá certo, gente? Então é isso, vamos estar juntos. Eu espero que haja bastante compromisso, porque a gente precisa sair do eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. O nosso achar precisa ser fundamentado. Até quando a gente acha que pode trabalhar alguma coisa. Eu acho que posso trabalhar esse conteúdo. Eu acho que posso usar essa técnica, eu posso usar essa atividade. Então, trazer
né, fundamentação para o nosso achar, né, ser um achar informado, tá? E que, como a gente colocou, que a gente tenha repertório, que é um repertório pedagógico, um repertório metodológico da nossa área, específico da nossa área, certo? A gente precisa disso, né? Trabalhar e ter consciência desse repertório. E isso vai ajudar em várias coisas, tá? Vai ajudar aí, especialmente no estágio, mas vai ajudar também em outras disciplinas. O pessoal está comentando se já existe uma caravana para Compaeg. Que E eu tem saiba. o pessoal já se organizando ali, o Eduardo de Morrinhos propõe organizar. Então, Eduardo, então encabeça isso daí, né? Que eu saiba, não tem nada ainda. Né? Não foi. Eu estou trazendo essa informação em primeira mão para vocês, porque a própria federação ainda não divulgou essas datas, mas está para divulgar, está para sair no site, tá? E tem a possibilidade também de vocês se filiarem como sócios, né? A gente está precisando muito disso, como sócios da federação. Aí existe o site, vocês entram no site que tem um lugar da filiação. Vocês se tornarem arte educadores de carteirinha. Tá? Já falei, Elisa, dessa filiação, já faz um tempo. Procura lá que deve ter, tá? Mas a gente vai, eu acho que a Eduardo está se propondo aqui a organizar uma caravana e é super legal, então, a gente se encontrar, né, lá em São Paulo, andando aí por vários lugares da cidade. Bom, é isso. Quero agradecer, dizer que a equipe de tutores é uma equipe muito comprometida, é uma equipe que tem uma peculiaridade, porque todos eles, elas, né, tem só o Alexandre aí, né, bendito sois entre as mulheres, mas são pessoas que têm essa compreensão de experiência pedagógica, unindo esses três vértices, unindo os vértices da leitura, da compreensão e do fazer. Então, todos põem a mão na massa, então eles vão entender do que estão falando, tá? Então, acho que é esperar agora para a gente, para a gente trabalhar, e eu também vou estar à disposição, vai ter aquele fórum que vocês vão poder conversar comigo, e a gente vai aplainando aí as dificuldades, porque certamente virão, certo? Mas a gente enfrenta isso daí, tá? Boa noite, beijão a todo mundo e até mais. Pronto, a senhora Noeli vem aí.